Apocalipse capítulo 19, nós vamos ler a princípio o versículo 5. Procurem aí, Apocalipse vai ser fácil de encontrar, porque é o último livro da Bíblia. Nós vamos ler apenas o versículo 5 a princípio, tá bom? Quando você encontrar, já busque alguém do teu lado que está sem a palavra, mostre para essa pessoa onde nós vamos ler, tá bom? Quem já encontrou, diga graças a Deus. Diz assim: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Amém? Você crê? Amém? Eu vou ler para a segunda vez então. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Amém? Coloca a tua Bíblia agora sobre o teu assento, fecha os teus olhos, coloca as tuas mãos sobre o teu coração, e você vai falar para Deus agora com as tuas próprias palavras aquilo que você veio buscar na casa do Senhor nessa tarde. Basta que você seja sincero agora na presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida, meu Deus, e vai ser ministrada ao teu povo. Vai de encontro a cada coração que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala de uma forma poderosa, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Eu quero que você aplauda bem forte. Toma o teu assento, amados, toma o teu assento. Preste bem atenção. Não converse de maneira nenhuma. Eu quero que você preste o máximo de atenção. A Bíblia diz que saiu uma voz do trono de Deus. E essa voz orientava aquele povo a glorificar a Deus. Anjos, até mesmo ministros do Senhor, anjos, seres celestiais, todos deveriam glorificar a Deus. E nós vamos aprender o que simboliza isso, glorificarmos a Deus, a importância. Porque para glorificarmos a Deus, em momentos fáceis, qualquer pessoa faz isso. Mas, em momentos difíceis, devemos também glorificar ao Senhor. Vamos saber o que importa isso. Qual é a importância, amado, de vivermos glorificando a Deus? Um louvor, vivermos ouvindo louvores ou cantando louvores. Qual o poder que traz tudo isso para nossas vidas? Porque o povo de Deus, amados, não é e não pode ser de maneira nenhuma um povo triste. A religião cristã não é como as demais religiões, hinduísmo, budismo, confucionismo. Eu fiz uma pesquisa, eles não têm hinos de louvores. Ontem mesmo, nós estávamos na casa de uma irmã que fez aniversário. Aí você sabe como é que é crente. O crente, ele não tem bebida alcoólica, mas o que for de bolo, salgado. Tinha uma irmã que falou: pastor, eu tenho que fechar a boca, pastor, porque já aumentei 10 quilos. Falei, pelo amor de Deus, irmã. Então, o povo de Deus é assim mesmo, tem que se alegrar. Porque você estava triste quando você estava distante de Deus. Não tem mais motivos, amados. Você vai ver que na própria Bíblia diz que não é mais para viver lamentando. O lamento, ele pode durar, alguém sabe o que diz? Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O tempo da lamentação passou. Devemos glorificar a Deus. E há inúmeros motivos para glorificarmos a Deus. Vamos ver tudo isso aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 12. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele
que me fortalece. O apóstolo Paulo, você sabe muito bem que ele teve grandes experiências, tanto em momentos bons, como também em perseguições, em prisões. Ele falou: olha, amados, eu já tenho experiências, para mim, tanto faz. Eu vou glorificar a Deus, mesmo em momentos de tribulações, mesmo em momentos de enfermidades, porque aí, amados, é que Deus ele vai se agradar de você. Quando você está no momento difícil, mas mesmo assim você glorifica a Deus. E a Bíblia diz aqui no livro de Efésios, volte aqui, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 11. Nós fomos criados exatamente para isso. Então, se você já é feliz, alguém criticar você: ah, você não deve glorificar a Deus, você fala: você não conhece a palavra? Capítulo 1, versículo 11: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Ele fala, amados, que ele nos predestinou. Qual é o fim? Qual é o objetivo? Sermos para louvor da sua glória. O louvor, glorificar a Deus. Quando você glorifica a Deus, amados, você está reconhecendo a sua glória, o seu poder. Nosso Deus é onisciente, onipresente. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Quando você glorifica dessa forma, amados, você está demonstrando isso. Eu particularmente gosto muito dos louvores do pastor Ademar de Campos. Gosto demais, porque fala sempre no poder de Deus, como Deus age. Eu me sinto na presença de Deus quando eu escuto um louvor dessa forma. Quando você realmente está expressando ali a glória de Deus e o poder de Deus, mostrando que o nosso Deus é realmente poderoso. Vamos ver aqui, Evangelho de Lucas, quando o próprio Senhor Jesus, amados, ele vai entrar em Jerusalém com poder e glória, e ele vai ser recebido, amados, com louvores. Mas haviam alguns religiosos que não se agradaram, e eles questionam a Jesus e pedem até mesmo para que ele mandasse o povo parar de glorificar. Mas ele diz: olha, se eles pararem de glorificar, as pedras é que vão clamar. Vamos buscar isso aqui, Evangelho de Lucas, no capítulo 19, procura aí, nós vamos ler a partir do versículo 28. É a entrada triunfal de Jesus, exatamente na cidade de Jerusalém. Ele vem sentado em um jumentinho, e todo o povo, amados, glorifica a Deus e dizem assim: Hosana nas maiores alturas, Hosana ao filho de Davi. E você sabe, quando você glorifica a Deus, o religioso ele não gosta, a pessoa do mundo ele não gosta. Capítulo 19, versículo 28. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que haviam sido mandados acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele,
estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. É esse louvor, amados, quando você reconhece o poder de Deus sobre a tua vida, quando você reconhece das maravilhas de Deus. De 1 Pedro 2,9, se não me engano, já eu vou continuar isso aqui. Ele leu um versículo importante, 2,9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, olha a intenção, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele disse que nós somos essa geração eleita, que nós fomos escolhidos por Deus, mas tem um fundamento, para que nós possamos anunciar a glória de Deus. Agora, como vamos anunciar, amados? Com lamentos? Com prantos? Vamos já continuar esse texto aqui, mas Deus me fez recordar algo. No momento que Jesus ele ia entrando numa cidade chamada Naum, uma multidão de pessoas glorificando a Deus. Do outro lado, vi uma multidão lamentando, porque aquela mulher tinha perdido seu filho, aquela viúva. Era uma multidão que vinha saindo da cidade e uma multidão que ia entrando na cidade. Uma multidão vinha glorificando a Deus e uma multidão vinha lamentando. O que Jesus fez? Ele ressuscitou o filho daquela mulher e aquela mulher não precisou mais lamentar. Mas continuando aqui, voltando aqui para o Evangelho de Lucas, versículo 37. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Amém? Então eles glorificavam a Deus, porque estavam recebendo ali o seu rei. É óbvio que eles tinham uma visão distorcida de quem seria Jesus, mas naquele momento, amados, eles o receberam como rei. Aí, no versículo 39: e disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Se você não glorificar a Deus, uma pessoa de uma seita vai glorificar no teu lugar. Se você não falar de Deus, uma pessoa vai falar de uma forma distorcida de Deus, mas ele vai falar, porque não pode se calar. Por isso que nós temos que glorificar a Deus, e você tem que falar para todos o que Deus fez na tua vida. As pessoas, elas têm que ver em cada um de nós essa luz. Fomos chamados das trevas para a luz, é o sal da terra, dentre outros adjetivos que o próprio Jesus ele nos chama. Mas vamos continuar aqui. Vamos para o Antigo Testamento, no livro de 2 Samuel. Quando Davi ele está louvando a Deus com todas as suas forças, e ele tinha a esposa dele, que era uma pessoa religiosa, a Mical. E quando ela vê o seu esposo glorificando a Deus, porque ele está vendo a glória de Deus, a arca, amados, simbolizava a própria glória de Deus. Então ele estava recebendo a arca em Jerusalém, e ele glorificava a Deus. A esposa dele, uma pessoa religiosa, e o criticou porque ele estava glorificando a Deus. Vamos ver o que aconteceu com ela. Aqui no capítulo 6, versículo 14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho.
Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Era com júbilo, era com muita alegria, mas que eles estavam recebendo a própria presença de Deus. Quando você recebe Jesus como teu Salvador, é dessa forma que você tem que recebê-lo, com alegria. Você não é mais aquela pessoa triste. Quando a Noemi, ela voltou para Israel, amados, ela não queria mais ser chamada Noemi. Noemi, o nome dela simbolizava agradável, mas ela perdeu o esposo dela e perdeu seus 2 filhos. Quando ela voltou para Jerusalém, começaram a chamar ela de Noemi. Ela falou: não me chame mais Noemi, o meu nome agora é Mara. Mara significa amarga. Ela falou: eu não tenho mais motivos para ser uma pessoa agradável. Mas você sabe que aí Deus restituiu a vida dela, restituiu a alegria dela, porque nasceu o seu neto. Mas aí já é outra história. Então aqui, vamos ver ainda o versículo agora, 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu, questionou: por que você está glorificando a Deus dessa forma? Ah, você é muito tolo, hein, Davi? É apenas uma arca, é apenas um ornamento. Amados, era a própria presença de Deus. Quando você tem a presença de Deus, você tem muitos motivos, milhares de motivos para glorificar, mesmo estando em dificuldades. E no versículo 23, procure aí, versículo 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Você vai ler aqui do versículo 17 até o 23, você vai ver que porque ela não glorificou a Deus, ela se tornou estéril. Tem pessoas que são estéreis, é aquela pessoa que não dá certo em nada. Por quê? Ela não está animada, não tem ânimo, amados. Uma pessoa desanimada, o que ela vai conseguir na vida? Ela já é triste por natureza, ela não acredita mais, amados. Então a Mical, ela ficou estéril literalmente, com uma pessoa ranzinza. E uma mulher, amados, naquela época que não tinha filhos, era uma mulher considerada amaldiçoada. E Davi a amava. Davi, para conquistar a Mical, ele teve que pagar um preço muito alto. Teve que matar muitos soldados filisteus para poder se casar com essa moça aqui. E essa moça o desprezava, porque ele buscava a Deus. Vamos ver aqui os Salmos. Você vê que em toda a Bíblia, amados, fala sobre o louvor a Deus. Já lemos Apocalipse, já lemos o Evangelho, já lemos aqui o livro de Samuel, e agora vamos até os Salmos. Salmos 30, amados, procure aí. Aquele versículo que eu até falei para os irmãos. Mas por que nós vamos ler? Porque eu quero que os irmãos grifem aí na Bíblia. Salmos 30, versículo 5. Você vai grifar na tua Bíblia, tá bom? Se há algum motivo para você estar hoje em prantos, você vai grifar esse versículo e vai meditar hoje, no momento que você for dormir. Medite hoje nesse versículo. Ele diz assim, Salmos 30, versículo 5: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Deus, ele renova as suas misericórdias em todo dia é um dia diferente do outro, amados. Se você não teve vitórias hoje, se prepara, porque amanhã Deus vai mudar a tua sorte. Se prepara, porque o nosso Deus, ele muda a sorte de uma pessoa assim, ó, num piscar de olhos. Hoje aquela pessoa que está em prantos, amanhã ela pode estar feliz. É isso que Deus quer. Mas você tem que estar preparado. Sabia que as pessoas têm que estar preparadas até para ser feliz? Porque tem pessoas que, no momento que ela vê muita coisa, ela coloca os pés pelas mãos, não sabem ser felizes.
Às vezes Deus ele não dá, amados, porque sabe que a pessoa não vai trabalhar bem. Aquela bênção pode ser uma maldição para a vida da pessoa, porque ela vai colocar os pés pelas mãos. Pode até perder a salvação. A pessoa ela busca algo e Deus dá a ela, no momento que ela recebe, ela esquece até de Deus. E Deus não aceita isso, porque em primeiro lugar tem que ser sempre o Senhor. A bênção tem que estar depois. Aquele jovem rico, ele não tinha Deus em primeiro lugar na sua vida. Por isso, quando Jesus o chamou para que ele renunciasse, ele foi triste, não ficou alegre, não ficou como o Zaqueu. Como foi que o Zaqueu ficou? O Zaqueu ficou feliz. No momento que Jesus chamou ele, ele desceu rápido, porque ele sabia que era a oportunidade da vida dele. Nunca mais o Zaqueu foi o mesmo, porque ele ficou feliz na presença de Deus. Vamos ver aqui, ainda nos Salmos, Salmo 148, procure aí. Salmos 148. Até os anjos, amados, eles louvam ao Senhor. Os anjos, o sol, a lua, as estrelas. Olha o que diz, ó, Salmo 148, a partir do versículo 2. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai-o os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Todo ser do universo, todo ser que tem vida, glorifica a Deus. Por quê? Porque reconhece o seu poder. E aqui no 2 Samuel, vamos voltar para 2 Samuel, no capítulo 22, 2 Samuel 22, 22:4, ó, procure aí. 22:4 diz assim: o Senhor digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei firme. Amém? Então devemos louvar sempre a Deus. Tenha sempre essa condição, podemos dizer assim, de estar ouvindo louvor. Ao invés de você colocar uma programação que não vai edificar você, experimenta colocar um louvor para você ver que ele tem poder. Até mesmo quando Saul, nós vamos ler daqui a pouco, ele tinha sim o Espírito Santo, mas ele desobedeceu a Deus. O Espírito Santo saiu dele. Aí um espírito maligno estava atormentando Saul. Aí o que fizeram, amados? Chamaram a Davi. Davi tocava a harpa e glorificava a Deus. O que acontecia? Aqueles demônios que estavam no Saul saíam dele. No momento da perturbação, experimenta colocar um louvor abençoado. Você vê como o demônio, ó, o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, ele, quando foi criado, foi para glorificar a Deus. Mas ele colocou os pés pelas mãos, por isso ele é tão irado com o louvor. Há pessoas, amados, que na igreja não reconhecem isso. Eu vou chegar depois do louvor. É um erro, porque o louvor ele tem esse poder. Tiro por mim mesmo. Eu trabalhava no escritório de contabilidade e muitas vezes eu saía muito cansado. Aí quando eu chegava lá na igreja eu falava: olha, hoje eu vou só ficar aqui tranquilo, vou nem ficar em pé hoje porque eu estou muito cansado. Mas quando começavam os louvores, quando eu vi eu já estava glorificando a Deus. Aí eu falei: rapaz, é impressionante. Hoje não vai acontecer nada, eu vou ficar só mesmo. Aí o louvor começa a tocar, você começa, aquele mal ali, aquele cansaço, ó, vai embora, para preparar você para ouvir a palavra. Os cultos para Deus sempre teve louvores. Por que que em Israel foram instituídas pelo próprio Deus tantas festas? Festa das primícias, Pentecostes, Páscoa. Porque o povo de Deus tinha 1001 motivos para glorificar a Deus. Nós também temos. Nós vivemos um momento superior àquele momento, porque o próprio Jesus falou: olha, se aqueles reis e aqueles profetas vissem o que vocês estão vendo hoje, nem reis e nem profetas, amados, experimentaram o que o povo de Deus experimenta hoje. O povo de Deus, a igreja, ela tem poder. E o que vai trazer o louvor? Vamos ver aqui. 1 Samuel, volte aí um livro, 1 Samuel capítulo 10. Quando
o Saul ele foi ungido por Samuel, Samuel falou para ele: olha, você vai encontrar um grupo de profetas, eles estão glorificando a Deus, e quando você vê eles, que eles começarem a glorificar a Deus, o Espírito Santo ele vai te tomar, e você vai ser outra pessoa. Capítulo 10, versículo 5. 1 Samuel 10, 5. Encontraram, amados? Diz assim, ó: então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrará um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem, amado. Não é interessante isso? Então, qual era a orientação? Olha, você vai caminhar por certo lugar, e você vai encontrar, olhem para mim, depois você lê em casa, pode ler o texto todo em casa. Você vai encontrar um grupo de profetas, eles estão glorificando a Deus com tambores, com flautas. O ritmo, amados, não interessa. Pode ser um ritmo mais calmo. Tem pessoas que gostam de um ritmo mais calmo, é ou não é? Tem pessoas que gostam de um ritmo mais agitado. Cada pessoa tem o seu ritmo. Essa coisa de você falar qual é o ritmo que Deus gosta, amados, o que importa para Deus é o coração da pessoa, não importa o ritmo. O ritmo depende da cultura de cada um. Então ele vai ver um grupo de profetas, e quando você vê esse grupo de profetas, eles estão glorificando a Deus. Amados, eram conhecidos profetas estáticos. Era um grupo de malucos. Quando você vê esse grupo de malucos glorificando a Deus, o Espírito Santo vai estar em você, e você não vai ser mais o Saul. Porque o Saul, amados, era uma pessoa que a família dele e a tribo dele era de Benjamim, a tribo mais humilde. Então ele não se achava em condições de ser um rei. Tudo que nós temos dentro do nosso coração, o que nós acreditamos, é aquilo que nós somos. Então teve que mudar o coração do Saul. Então vem aquele grupo de profetas e desce sobre ele o poder do Espírito Santo. Então deu poder para ele. Vamos ver mais alguns textos aqui. 2 Reis, capítulo 3. Está tudo bem pertinho. Você está em 1 Samuel? Passa 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Na Bíblia original mesmo, a hebraica, esses livros é um só. 1 Samuel e 2 Samuel é um livro só. 1 Reis, 2 Reis também é um livro só. Vamos ver aqui. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. O Eliseu, ele precisava dar uma resposta para aqueles reis. Olha o que ele diz. Capítulo 3, versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Então o tangedor, o que era? Era um tocador. Porque ele precisava, amados, entrar em êxtase. O que é entrar em êxtase, pastor? Receber o poder de Deus. Ontem mesmo, estávamos nessa reunião, era uma reunião de casais, mas também era o aniversário dessa irmã. E quando começamos a orar, amados, veio o poder de Deus. Aí começamos a orar em línguas, aquela coisa toda. Porque quando há um ambiente propício, amados, o Espírito Santo ele age. Quando há um ambiente, quando há, como diz o Senhor Jesus, quando 2 ou 3 pessoas estão no nome dele, aí ele age sim. E aí, o que aconteceu? Me chama aqui um tangedor, me chama aqui um tocador, uma pessoa que possa glorificar a Deus. Quando aquele homem começou a tocar, o Espírito Santo já veio sobre ele. Aí ele profetizou, assim diz o Senhor. Era como se Deus, como não? Era Deus falando através da vida dele. Ele falou: olha, vamos fazer covas. Porque aquele povo, amados,
até mesmo os animais, iriam morrer de fome, o exército. Eles iriam morrer, 2 reis, tanto o rei de Israel como o rei de Judá, iriam morrer. Ele falou, vamos fazer covas aqui, porque vai ter muita água. Agora não vai ter chuva. Como vai ter água num caminho como esse? Não se preocupa, eu quero que você faça a cova, a água é com Deus. Foi assim que ele profetizou. Eles teriam, amados, que acreditar, porque era a palavra de Deus. Porque aquele homem profetizou no meio dos louvores. Vamos ver mais alguns textos aqui que falam sobre isso. Aquele que eu falei para os irmãos, voltem de novo para 1 Samuel, no capítulo 16. Tem poder também para quebrar essas maldições, aquele texto que eu falei, capítulo 16, versículo 16, amados. Ele diz aqui, ó, 1 Samuel 16, 16. Anota os versículos, lê todo o contexto em casa, tá bom? 16 diz assim, ó: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. E no versículo 23, ó: e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Era o poder o quê? Do louvor a Deus, porque Davi era um levita nato, ele era um levita por natureza. E o campo que ele usava mais, amados, era o momento que ele estava com as suas ovelhas. Ele sentado ali, aquelas ovelhas já tinham comido, tomado aquela água fresca, e depois elas se deitavam todas ali. Aí ele ficava só olhando, aí vinha o Espírito Santo e incentivava ele a escrever. Por isso que ele escreveu tantos salmos. O 23, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós até falamos aqui muitas vezes sobre esses salmos. Aquelas ovelhas todas paradas, ele pegava a harpa dele e começava, as ovelhas ficavam só ouvindo, não tinha barulho de nada, amados. Vamos finalizar aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. E o louvor também vai trazer a alegria. Ele diz aqui, 61, versículo 1. Esses versículos aqui foram os versículos que Jesus ele leu na sinagoga. Ele diz aqui, 61:1: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja o que, amados? Para que ele seja glorificado. Para que Jesus ele veio? Para tirar o pranto. Esse é o objetivo do Senhor, tirar o pranto, para falar para cada um de nós um recado de que nada está perdido, tudo tem uma solução sim, amados. Basta que você busque no Senhor Jesus. Agora eu vou finalizar mesmo o Salmo 150. Eu vou ler todo o Salmo 150, tá bom? Onde fala exatamente sobre isso. Salmo 150 diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e com a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém?
Então é isso que Deus quer de cada um de nós, amados. Que cada um de nós possamos louvar a Deus, agradecer a Deus, amados. Porque hoje você está na casa do Senhor. Milhões de pessoas estão fora da igreja, estão hoje perdidos. E você está na casa do Senhor, glorificando a Deus, sem nenhum merecimento. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele teve misericórdia de nós e nos escolheu para glorificarmos o nome dEle. Amém? Vamos aplaudir o Senhor então? Vamos ficar todos de pé? Fiquem de pé e vamos aplaudir. Vamos aplaudir o Senhor de pé, amados. Aplauda forte, porque há 1001 motivos para glorificarmos a Deus. O nosso Deus é digno de honra, de glória e de louvor. Graças a Deus. Amém?